O envelope branco chegou pelo correio naquela manhã cinzenta de outubro em Porto e Miguel Oliveira sentiu um arrepio ao abrir a caixa do correio. Ele tinha feito o teste de ADN por curiosidade depois de uma gripe forte que o deixou fraco, mas também porque no fundo sempre sentira que algo não encaixava na sua vida familiar. O doutor ligou 2 horas depois e as palavras caíram como pedras no peito do jovem professor de 25 anos. 0% de compatibilidade genética com o pai e a mãe que o criaram desde o nascimento. O mundo de Miguel parou. Ele estava sentado na sala de aula vazia depois das aulas quando a notícia o atingiu e as memórias vieram em avalanche. As missas dominicais obrigatórias na igreja de São Bento, o olhar severo do pai Carlos sempre que ele falava de arte ou literatura em vez de negócios e o silêncio da mãe Isabel quando ele evitava falar de namoradas. Miguel era gay desde os 16 anos, mas enterrara esse segredo profundo por medo da família conservadora católica e da pequena comunidade onde o pai era respeitado empresário. Como poderia agora enfrentar o que parecia uma traição do destino? Ele pegou no telefone com as mãos trêmulas e marcou a viagem para Lisboa, onde o hospital de nascimento ficava segundo os registros. Nessa noite em casa dos pais na Rua das Flores o ar estava pesado. O pai Carlos, um homem alto de cabelo grisalho, franziu o sobrolho ao ver o filho pálido. "O que se passa, Miguel?" perguntou ele com voz firme. A mãe Isabel servia o jantar com as mãos trêmulas, já pressentindo algo. Miguel respirou fundo e colocou o papel do teste sobre a mesa. "Os resultados dizem que não sou vosso filho biológico", disse ele com voz rouca. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Carlos bateu com o punho na mesa, negando veementemente que fosse possível enquanto Isabel chorava baixinho, cobrindo o rosto. Eles tinham viajado para Coimbra 25 anos antes para o parto porque o hospital de lá era considerado o melhor e agora essa decisão parecia uma maldição. Miguel sentia o peito apertado não só pela revelação mas também pelo peso do seu segredo que agora parecia ligado a esta troca inexplicável. Ele sempre se sentira diferente, como se carregasse uma alma que não pertencia àquela casa tradicional com crucifixos nas paredes e retratos de santos. Naquela noite não dormiu pensando no preço que pagaria se a verdade toda viesse à tona. No dia seguinte a família decidiu contactar o hospital. O advogado recomendou testes adicionais e a busca pelos registros de outros bebés nascidos na mesma sala no mesmo dia. Miguel viajou sozinho para Coimbra com o coração pesado. Lá no arquivo poeirento do hospital a enfermeira idosa encontrou o nome, outro bebé nascido exatamente à mesma hora na mesma ala. O nome dos pais era Sousa de Lisboa. O choque foi duplo quando o hospital confirmou que provavelmente houvera uma troca por erro humano durante a confusão de um dia movimentado. Miguel ligou aos pais com a voz a tremer. "Eles não são os meus pais biológicos e eu não sou o vosso filho biológico", disse ele. O pai Carlos gritou ao telefone exigindo que parasse com aquilo, mas Miguel já sabia que o caminho estava aberto para uma verdade que mudaria tudo. Ele marcou o primeiro encontro com a outra família para a semana seguinte em Lisboa, sentindo que a sua vida se dividia em antes e depois daquele envelope. O comboio para Sul parecia levar não só o seu corpo mas também a sua identidade frágil. No fundo, Miguel questionava se aquela revelação não explicava finalmente o vazio que sentia ao lado da família que o criara com tanto esforço e expectativas. O preço da verdade começava a revelar-se e ele ainda não imaginava quanto mais teria de pagar. O encontro aconteceu num café tranquilo perto da Praça do Comércio em Lisboa num dia de sol fraco de novembro. Miguel chegou primeiro com as mãos suadas e o coração acelerado. Os pais biológicos, os Sousa, entraram logo depois: Paulo, um professor universitário de 55 anos com óculos redondos, e Teresa, psicóloga de olhar caloroso. Atrás deles vinha o outro jovem, o que fora criado como filho deles. Chamava-se Diogo, agora engenheiro civil com barba bem feita e aliança no dedo. O primeiro olhar entre Miguel e Diogo foi de reconhecimento mútuo, como se espelhos distorcidos se encontrassem. Paulo abraçou Miguel com lágrimas nos olhos, dizendo: "Meu filho perdido há tanto tempo." Teresa segurou as mãos dele e sussurrou que sempre sentira falta de algo no filho que criara. Diogo apertou a mão de Miguel com firmeza, mas os seus olhos mostravam confusão e uma ponta de ressentimento. Eles trocaram histórias durante horas. Miguel contou da vida rigorosa em Porto, das regras da igreja e do pai que nunca aceitava fraquezas. Os Sousa falaram da vida mais livre em Lisboa, das viagens em família e do apoio que davam a Diogo em tudo. Quando Miguel mencionou por alto as suas lutas internas sem revelar o segredo, gay sentiu um nó na garganta, porque ali naquela mesa parecia mais fácil ser ele mesmo. O hospital já admitira o erro e os advogados preparavam a ação judicial, mas o verdadeiro drama era humano.
Carlos e Isabel, os pais de criação, ligavam todos os dias exigindo que Miguel voltasse e ignorasse os Sousa, chamando-os intrusos. Miguel sentia-se dividido, como se traísse os que o amaram ao descobrir os laços de sangue. Numa caminhada solitária pela Avenida da Liberdade depois do encontro, ele pensou no seu segredo. Se os Oliveira soubessem que o filho que criaram era gay, talvez usassem aquela troca como desculpa para o rejeitar. Diogo, por sua vez, confidenciou que sempre se sentira mais próximo dos valores conservadores que os Sousa tentavam suavizar, e agora percebia porquê. A tensão entre os dois jovens crescia porque Diogo tinha uma noiva e planos tradicionais, enquanto Miguel escondia o seu mundo. O segundo encontro foi em Porto para que os Oliveira conhecessem os Sousa. A sala de estar da casa dos Oliveira parecia um campo de batalha. Carlos acusou os Sousa de quererem roubar o filho. Isabel chorou, dizendo que criara Miguel com amor verdadeiro. Paulo tentou mediar com calma, mas as vozes subiam. Miguel saiu para o jardim sentindo o peito apertado e ali pela primeira vez pensou em contar tudo. Mas o medo paralisava-o. Os dias seguintes trouxeram mais revelações. O hospital ofereceu compensação, mas o dinheiro não curava as feridas. Miguel começou a visitar Lisboa mais vezes, sentindo-se mais leve com os Sousa, que não impunham regras rígidas. Teresa notou a sua tristeza e ofereceu apoio profissional, mas ele recusou por vergonha. No comboio de volta a Porto, Miguel conheceu Daniel, um advogado de 30 anos que trabalhava no caso do hospital. Conversaram sobre justiça e identidade e Miguel sentiu uma faísca proibida. Daniel tinha olhos castanhos calorosos e uma voz que acalmava. Eles trocaram números como amigos, mas no fundo Miguel sabia que era mais. A pressão da família de criação aumentava. Carlos ameaçava cortar o apoio financeiro se Miguel não parasse com aquilo. O conflito interno de Miguel crescia. Ele devia lealdade aos Oliveira, que o educaram, ou aos Sousa, que lhe davam paz. A traição do destino começava a custar caro e as escolhas aproximavam-se como uma tempestade. As semanas seguintes foram um turbilhão de encontros e confrontos. Miguel passava fins de semana em Lisboa com os Sousa, onde o ambiente era leve, conversas sobre livros e viagens sem julgamentos. Teresa preparava jantares e Paulo partilhava histórias da universidade, fazendo Miguel sentir-se visto pela primeira vez. Diogo tornara-se mais distante, marcando distância para proteger a sua própria identidade, agora abalada. De volta a Porto, a família Oliveira apertava o cerco. Carlos organizou uma reunião familiar com tios e primos para pressionar Miguel a escolher o sangue que o criara. Isabel chorava todas as noites, dizendo que o amor não precisava de ADN. Miguel sentia o peso moral como uma pedra no peito. Ele devia ficar por gratidão ou seguir o coração para a verdade. Durante uma reunião com os advogados em Coimbra, Miguel encontrou Daniel novamente. O advogado, de sorriso fácil, propôs um passeio depois da sessão e caminharam pelas ruas antigas falando de vida e sonhos. Pela primeira vez Miguel abriu-se um pouco sobre sentir-se diferente sem dizer tudo. Daniel ouviu sem julgar e tocou-lhe o ombro num gesto que aqueceu o coração de Miguel. Nessa noite trocaram mensagens até tarde e Miguel sentiu o início de algo perigoso, mas libertador. O segredo gay que carregava há anos parecia menos pesado perto de Daniel. Mas a sociedade não perdoava. Rumores começaram a circular na escola de Porto, onde colegas comentavam o comportamento estranho de Miguel e um aluno bisbilhoteiro viu com Daniel numa foto casual. O pai Carlos soube e confrontou-o numa noite chuvosa. "Tu andas com homens agora?", perguntou ele com desprezo, usando a troca como arma. "Não és nosso sangue e agora é isto?" Miguel negou, mas o dano estava feito. Ele saiu de casa para um apartamento pequeno, sentindo-se traído pela própria família. Os Sousa ofereceram apoio incondicional. Teresa disse que o amor é escolha, não ADN. Miguel começou a namorar Daniel em segredo, em encontros discretos em Lisboa, onde podiam caminhar de mãos dadas sem medo. O romance trouxe luz, mas também culpa, porque Miguel ainda visitava Isabel escondido e via o sofrimento dela. A traição veio de dentro quando Diogo, num momento de raiva, revelou a um primo dos Oliveira que Miguel parecia diferente e os rumores explodiram na comunidade católica de Porto. Miguel perdeu amigos da igreja e colegas de escola evitavam-no. O dilema moral aprofundou-se. Ele podia cortar laços com os Oliveira e viver livre com Daniel e os Sousa, mas o preço era ver a mãe que o criara sofrer. Numa noite sozinho no apartamento, Miguel chorou pensando nas escolhas erradas que o destino lhe impunha. Daniel ligou e a voz dele trouxe conforto, mas Miguel sabia que a tempestade ainda não passara. A pressão social crescia e a família Sousa propôs uma reunião conjunta para resolver o litígio com o hospital e talvez unir as famílias.
Miguel aceitou, mas o coração temia o confronto final onde o seu segredo poderia explodir. A reunião conjunta aconteceu num hotel neutro em Coimbra num sábado de dezembro frio. As duas famílias sentaram-se frente a frente, os Oliveira rígidos com crucifixos visíveis, os Sousa abertos com olhares compreensivos. Os advogados apresentaram os documentos do hospital que admitia o erro humano e oferecia indenização generosa. Carlos Oliveira levantou-se acusando os Sousa de explorarem a situação enquanto Isabel olhava para Miguel com olhos suplicantes. Paulo Sousa falou com calma sobre laços de sangue e escolha, mas a tensão explodiu quando Diogo mencionou os rumores sobre Miguel. O pai Carlos virou-se para o filho e disse em voz alta: se não fosses nosso sangue, talvez essa tua fraqueza fizesse sentido. Miguel sentiu o mundo desabar. Nessa noite no quarto do hotel, Daniel esperava por ele e Miguel finalmente contou tudo: o segredo gay, a rejeição, o medo. Daniel abraçou-o e disse que o amor não julgava. O romance tornou-se ainda mais profundo com beijos ternos e promessas de futuro, mas Miguel pagava o preço. De volta a Porto, Isabel adoeceu com o stress e Miguel correu para a casa da infância. A mãe confessou entre lágrimas que sempre suspeitara porque Miguel não se parecia com eles, mas escondera por medo de perder o filho. Essa traição silenciosa feriu Miguel profundamente. Ele sentiu-se traído pela mãe que o amava, mas escolhera o silêncio. Os Oliveira cortaram o apoio financeiro e a comunidade local virou-lhe as costas com olhares de desprezo na rua. Miguel perdeu o emprego na escola por pressão dos pais de alunos conservadores. A escolha moral era clara: ficar ao lado da mãe doente ou seguir o coração para Lisboa com Daniel e os Sousa. Ele escolheu dividir o tempo, mas o cansaço emocional era imenso. Daniel propôs morarem juntos em Lisboa, oferecendo um novo começo. Miguel aceitou, mas a culpa por Isabel o consumia. Uma traição final veio quando um primo dos Oliveira vazou a história para a imprensa local, chamando Miguel de filho trocado e desviado. O escândalo espalhou-se e Diogo distanciou-se completamente, dizendo que não queria parte naquilo. Miguel confrontou o pai Carlos numa última discussão, gritando que o amor verdadeiro não precisava de sangue. Carlos respondeu com silêncio frio. Miguel partiu para Lisboa com uma mala e o coração partido, mas com Daniel ao lado. Os Sousa receberam-no como filho verdadeiro e pela primeira vez Miguel sentiu paz. O processo contra o hospital avançava, mas o verdadeiro julgamento era interno. Ele questionava se valera a pena destruir laços antigos por uma verdade genética. Daniel era o seu porto seguro e o romance florescia em passeios pelo Tejo e noites de conversa profunda sem julgamentos. O despertar chegava devagar. Miguel aprendia a aceitar-se e a perdoar. Mas o preço estava pago: famílias abaladas, corações feridos e uma identidade reconstruída com esforço. O ano novo trouxe uma última reunião das famílias em Sintra, num palácio alugado para tentar a reconciliação. Os Oliveira vieram relutantes, Isabel fraca mas determinada. Os Sousa e Miguel com Daniel ao lado. A conversa começou tensa, mas aos poucos verdades saíram. Carlos admitiu o orgulho ferido e Isabel pediu perdão pelo silêncio. Miguel falou do seu amor por Daniel sem esconder mais nada e o silêncio inicial deu lugar a lágrimas. Não foi aceitação total, mas um passo. Diogo também veio e abraçou Miguel pela primeira vez, reconhecendo que o destino os unira de forma estranha. O hospital pagou a compensação e o dinheiro ajudou Miguel a começar uma nova vida como professor freelance em Lisboa. Ele escolheu viver com Daniel num apartamento com vista para o rio e os Sousa tornaram-se parte da sua família escolhida. Isabel visitava ocasionalmente e o laço, embora ferido, sobrevivia. Miguel pagou o preço com noites de insônia e arrependimentos, mas ganhou a liberdade de ser ele mesmo. Numa tarde dourada no Cais do Douro em Porto, onde tudo começara, Miguel e Daniel passearam de mãos dadas sem medo. Daniel beijou-o suavemente e Miguel sentiu a felicidade verdadeira depois de tanta dor. A troca de bebés destruíra ilusões, mas construíra uma vida autêntica. As famílias ainda se encontravam em datas especiais com tensão, mas também respeito. Miguel aprendeu que as escolhas definem mais que o sangue. O despertar foi completo, ele já não se escondia e o amor com Daniel era o seu refúgio. A vida continuava com cicatrizes, mas também com esperança. Será que o sangue define a família, ou o amor e as escolhas constroem os laços verdadeiros mesmo após traições e perdas profundas? Verdadeiro ou falso?